glória! Paz do Senhor Jesus, graça e paz, boa noite, meus queridos, meus irmãos, minhas irmãs, boa noite. Paz seja convosco, com você mais uma programação de frente com o Bispo Alexandre, amém? Graças a Deus, hoje estamos aqui na nossa casa, no meu lar, minha esposa, minhas filhas, meu filho, meu neto, nós estamos aqui e temos uma convidada especial, já vou falar dela, está aqui do meu lado. Mas antes eu quero agradecer a Deus por mais essa programação, por mais essa live e agradecer você também, que também vai ser alcançado ao decorrer dessa live. Aí na sua casa, talvez no seu trabalho, eu quero agradecer você, eu louvo a Deus por todos aqueles que está também, que nos ajudou nessa tarde, compartilhar, né, essa notícia da live agora às 8 horas da noite. E eu louvo a Deus por cada participante, por cada pessoa que vai estar participando e junto conosco, ao decorrer aí de meia hora, 40 minutos, que seja uma hora, nós vamos estar falando aí sobre alguns princípios que roga em cima da nossa criação e dos nossos cuidados com os nossos filhos e filhas. Amém, queridos? E como eu disse para você, todo lado de uma pessoa excepcional, todo lado de uma pessoa que eu aprendi a amar, aprendi assim, ter um grande respeito por ela. Por um determinado momento nós congregamos juntos, eu estive debaixo aí da tutela da nossa amiga e pastora Elaine, pastora presidente da Comunidade Refúgio do Altíssimo. Boa noite, pastora. Boa noite. Paz seja convosco. Amém. Tudo bem? Tudo bem, graças a Eu Deus. sou grato por a senhora estar aqui conosco nessa noite, estar aqui, poder estar recebendo a senhora aqui na minha casa. Para mim é um presente de Deus, né? Estarmos Amém. aqui adorando e falando no nome do Senhor. Porque este momento é o momento de nós buscarmos a Graças presença a dele. Deus. E esse é o tempo de Deus sobre as nossas vidas. É o tempo Amém? de Deus. Então, irmãos, nessa noite, nós estávamos aqui acabando uma oração antes de nós darmos início à live. E no finalzinho da live, quando nós estivermos assim, terminando ela, que for concluída, logo mais ela vai estar disponível também no nosso canal do YouTube, que é Bispo Alexandre Cruz. E aí nós estamos dando início, né? Começamos na segunda-feira esse projeto. Qual o projeto? Vou compartilhar com você. Programação de frente com o Bispo Alexandre. Nós vamos ter o cuidado de estar selecionando aí mulheres, hoje é uma mulher, uma senhora, uma mulher de Deus, homens de Deus, para estar fazendo esse momento de bate-papo, essa sala, esse momento descontraído, amém, queridos? Então você aí que é louco por Jesus, apaixonado por Jesus, você não pode perder. Até retornar aí a normalidade dos cultos, nós vamos estar aqui praticamente todos os dias, a partir das 8 horas da noite. Amém? É um trabalho ministerial que Deus tem nos dado essa revelação e essa direção para nós estarmos desenvolvendo e levar uma palavra para a tua casa aí. Amém, queridos? Eu quero pedir a permissão para entrar dentro do teu lar através dessa frequência e pedir para que você fique conosco até o final. Amém? E no final nós vamos estar orando pela tua vida, pela tua família e hoje, em especial, né, pastora? Pelos filhos, né? Amém. Amém? Amém. Pastora, vamos abrir as nossas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 6, do verso 1 ao 9. Eu até separei aqui esse texto para nós, nessa noite, estar aí conversando um pouco a respeito dessa palavra de Deus. Vou falar mais uma vez, livro de Deuteronômio, capítulo 6, o versículo 1 ao 9. Eu quero deixar aqui alguns princípios, ou até mesmo posso dizer algumas dicas para você estar desenvolvendo na criação dos seus filhos. Tem bastante notificação entrando aqui, bastante gente já entrando aí, participando aí. Franciele também, o Emerson, o João, graças a Deus, graças e paz a todos, viu, queridos? Nós vamos estar falando hoje um pouquinho, eu coloquei como tema dessa noite, nessa sala de bate-papo aqui com a pastora Elaine da Comunidade Refúgio do Altíssimo, nós vamos falar sobre criação de filhos e filhas. Então, os cuidados, né, pastor? Deus me colocou no meu coração o cuidado, a cautela
Porque os dias de hoje, né, a nossa sociedade, ela mudou muitas coisas. Eu até fiz algumas anotações dos valores, os costumes, os métodos, as responsabilidades. Só que tem uma coisa que não mudou. Criança é criança. E ela aprende com o exemplo dos pais. Então, trazendo para nós hoje, através da luz da palavra de Deus, nós vamos trazer alguns princípios que são fundamentais para que você possa educar o seu filho de uma forma boa, agradável para a sociedade, futuramente como homem e mulher de Deus. Então, assim, o que nós vamos falar hoje vai ser construído sobre a educação de filhos. Amém. É a criação de filhos. Amém, queridos? Está em cima desse tema aí. Então, vamos ler. Olha o que a palavra do Senhor diz. Me ajuda aí, pastora, porque eu caminho, olha, acho que alguém vai ter que me ajudar aqui, viu? Olha só. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, vosso Deus, para vos ensinar, para que a fizesseis na terra a que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teus filhos e os filhos dos teus filhos, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que o guardes para que bem te suceda e muito te multiplique, como disse o Senhor, o Deus de teus pais, na terra que emana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor, vosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Olha o versículo 7. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Olha o versículo 8. Também as atarás por sinal na tua mão. Ih, pastor, me ajuda aí porque a minha visão está ruim aqui. E te serão por testeira entre os teus olhos. Versículo 9, nós encerramos a leitura aqui. E as escreverás nos umbrais de tua casa e das tuas portas. Olha só que interessante que nós separamos hoje. Como eu disse assim no início aqui da programação, os valores, os costumes, a senhora disse, pontuou aí, pastora, a responsabilidade, nós falamos do método, e hoje tudo acontece na maneira que nós temos de percepção da forma que nós enxergamos o mundo, correto? Então, assim, tem coisa na nossa vida que a senhora tem uma percepção, a senhora tem uma ótica, a senhora tem uma maneira de enxergar. Eu tenho a minha. Só que quando nós estamos falando de criação dos nossos filhos, de estabelecer a nossa família, e hoje, eu posso até já de início estar pontuando, hoje as famílias estão sendo alvejadas, hoje 45% dentro daí. O divórcio não é maior fora da igreja. Hoje já está 45%. É o percentual de divórcio do povo cristão. Do povo que se intitula ou se julga cristão, temente a Deus, servo de Deus. Então, assim, eu não gostaria de fazer essa colocação, mas eu não encontro outra palavra.
para a senhora entender que daqui a pouco nós vamos discutir. Estão banalizando as coisas, achando que uma evolução nesse mundo que nós vivemos, né? Hoje a globalização, a internet. Então, então essa grande mudança que o nosso mundo está passando, acha que as coisas também... Então, assim, as coisas estão mudando. Só que tem coisa, principalmente as coisas de Deus, tem coisas que são imutáveis. Então, assim, a primeira coisa que eu queria estar, assim, batendo papo com a senhora e pedir que a senhora traga uma lucidez aí para quem está nos ouvindo nessa noite, o que nós devemos fazer? Porque hoje a família está se desfragmentando. A família está se enfraquecendo. E, por sua vez, por exemplo, mudou o valor a forma de trabalhar no passado era uma, hoje é outra. A economia no passado era uma, hoje é outra. Por exemplo, os valores, a ética, os bons costumes, a moral, o caráter. Lá atrás, né, os nossos pais, nossos avós, os nossos descendentes, os nossos ancestrais tinham um comportamento. Hoje o comportamento é outro. Mas o que fazer para que e aí haja vista, nós estamos terceirizando a educação dos nossos filhos. De que maneira? É mais fácil, né? De que maneira? Deixando para a escola, deixando até para a igreja, os iPhone, iPad, a internet. Então, o que fazer, pastor? O que fazer nos dias atuais? Como nós devemos nos comportar como família cristã? Eu acho que a gente tem que trazer de volta princípio. Princípio é o quê? O amor. Quando nós trazemos de volta a família sentada na mesa, orando junto, indo à igreja junto, nós estamos voltando a um passado que hoje não existe mais. Porque o bispo disse aqui, a responsabilidade, nós como pais, nós jogamos na mão de outros. Por exemplo, dos nossos pais, né, os avós que cuidam, as babás que cuidam. A babá eletrônica. Hoje tem babá eletrônica, gente. A escola. Nós achamos que a escola tem a responsabilidade de educar os nossos filhos. Olha aqui, os nossos filhos são educados dentro. O texto diz, e a intimarás a teus filhos. Então, assim, se Deus está dizendo que a responsabilidade da educação dos filhos para com Deus... Porque hoje, eu não sei se eu posso falar isso, mas é como eu disse, as coisas mudaram, né? As pessoas põem o nome que tudo evoluiu. Sim. O conceito mudou. Mudou. Pensamento mudou. Mas Jesus mudou. Então, a Bíblia não diz que ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Aí Deus fala, você tem porque assim... Tem pessoas que estão há 5 anos na igreja, 10 anos, 15 anos, 20 anos na igreja, e a gente escuta, pastor, pastora, acaba o culto, ora pelo meu filho, eu ensinei ele na igreja. Não é que ele ensinou na igreja. Ele levava uma escola bíblica dominical uma vez por semana, e achava que isso era o que ele estava fazendo dele. Você está vendo aí? Nós temos que tirar essa religiosidade de achar que nós estamos educando o filho, levando ele uma vez por semana para a igreja. Não. Isso não é a educação que Deus espera de nós. Exatamente. A Bíblia fala outra coisa. Intimará os teus filhos. E aí tem as ocasiões. E Deus é bem claro. Intimará os seus filhos e delas falarás assentado na sua casa, andando pelo caminho, deitando-se e levantando-se. Nós vemos que hoje nós estamos vivendo uma geração de robôs, né? Porque eu falo dos meus filhos, eles se deixarem, eles ficam o dia inteiro na internet. E hoje nós estamos vivendo dessa maneira. Estamos vivendo essa situação dessa pandemia e parece que nesse momento que a igreja, os filhos, a família precisa se unir mais, parece que cada um fica num canto, né? Um no quarto, outro no outro, um no sofá, o outro lá embaixo, e assim está sendo. Mas nós precisamos entender que a responsabilidade é nossa. E quando nós chegarmos diante da presença do Senhor, o Senhor vai nos cobrar a responsabilidade de nossos filhos. Porque nós aprendemos que os nossos filhos são empréstimos de Deus para a nossa vida. Se eles são empréstimos de Deus para a nossa vida, é porque eles são do Senhor. E em algum momento Deus vai nos cobrar.
Então, você que está aí do outro lado, a responsabilidade é sua. A responsabilidade do seu filho é sua. Eu vou falar para você que os meus filhos são santos? Não são. Não são. São filhos que me dão trabalho, são. Nós estamos numa geração diferente. Eu me lembro que quando eu e meu irmão, nós éramos crianças, quando minha mãe olhava para nós... Meu pai franzia a testa, eu já sabia que eu ia apanhar. Bispo, a gente já sabia. A gente ficava quietinho. E meus pais são assim, quarto. aqueles cristãos exemplares Minha mãe demais. também não era. Minha mãe era... E a benção? Pedia a benção? Benção. Agora é careta, né? Agora é careta, né? E era senhor, senhora, né? Hoje é você, tá? Então, cara. Então, quer dizer, os valores estão mudando. Mas nós precisamos entender que a palavra do Senhor não muda. Nós precisamos incluir isso dentro da nossa casa. Eu, Gabriel, ele tem 9 anos. E todos os dias antes de dormir, eu boto ele para orar comigo no quarto. Nós dobramos nosso joelho, nós oramos. E ele fala um versículo e eu falo outro. E aí, quando ele começa a repetir muito, eu falo, olha, você não está lendo a Bíblia. Aí ele fala, não, mãe, amanhã eu vou falar outro. Tudo amanhã? É tudo amanhã. Mas eu fui pai. Amanhã eu falo outro. Então, quer dizer, nós estamos vivendo nesse tempo. Mas nós, como pais, nós precisamos entender também uma coisa que isso é muito sério. Nós, bispo, nós somos líderes, né? Nós somos chamados como pastores. Pastora Viviane, eu sou pastor, o senhor é bispo, né? Cuida de ovelhas. E os nossos filhos, eles não têm a mesma chamada. Pastora, posso pontuar um negócio aqui que veio no meu coração? Desculpa interrompê-la, mas vai guardando no coração. Antes de ser pastor, nós somos pais. Nós somos pais. Amém? Amém. Então nós ensinamos nossos filhos 2 vezes em exemplo. Exato. Como líder espiritual e como líder dentro de casa, porque nós somos... Então, nós temos 2 responsabilidades. 2 responsabilidades, pastora. É. Aí, quando nós não estamos bem, nós... Escuta isso aqui. Quando eu e você que está me ouvindo, quando nós não estamos bem emocionalmente, nós passamos uma visão de Deus errada para os nossos filhos. E nossos filhos, às vezes, pegam birra de Deus. Por causa do nosso desequilíbrio, do nosso destempério. Isso é muito complicado. Porque dificilmente eles vão seguir o exemplo daquilo que falamos, mas eles vão prestar atenção naquilo que nós vivemos. Exatamente. Ensinamos pela nossa vivência. Porque nós aprendemos que nós não devemos, né, nos espelhar. Mas os nossos filhos, eles se veem, né, em nós. Por exemplo, eu tenho o Gabriel, que ele é totalmente diferente da Maria Eduarda. A Maria Eduarda é ligada no 380. Mas a Maria Eduarda, ela tem muito de mim. Mas quando eu vejo a Mariana é uma menina que vive no mundo da lua. Mas quando eu vi a Amanda, né, que hoje não está mais com a gente, a Amanda, ela tinha uma responsabilidade e um espírito de obediência. O senhor está entendendo? Então, os nossos filhos não são iguais. Então, nós precisamos entender que cada filho tem uma deficiência diferente. E nós, como líderes e como pais, e uma necessidade, exatamente, pastor. E nós, como pais, nós temos a responsabilidade de cuidar deles. Agora, preste atenção. A pastora Viviane fala uma coisa. A fé deles vai diante da nossa. Da nossa. Há um tempo atrás, nós tivemos uma experiência em casa. Nós passamos num deserto muito grande e nós não tínhamos o que comer. E nós tínhamos acabado de vir do culto e a igreja não tinha cesta básica. Foi um momento que foi um processo de Deus na nossa vida e nós precisávamos passar por isso. Que você escute isso, porque isso vai ficar gravado no seu coração. E eu me lembro que nós chegamos em casa, fazia uma semana que nós comíamos arroz com mostarda. Só que já estava acabando mostarda e não tinha nem alho para pôr no arroz. Então você imagina a situação que estava em casa. Nós não tínhamos pão, não tínhamos nada, mas tinha arroz. E aí a minha filha Mariana, que hoje está com 19 anos, na época ela tinha acho que uns de 12 para 13 anos, ela chegou em casa e ela disse, mãe, nós vamos comer de novo esse arroz com essa mostarda? E eu bati na mesa com toda a autoridade e disse para ela, hoje nós vamos comer arroz com mostarda, mas amanhã Deus vai trazer a provisão dentro da nossa casa. Mas a senhora está falando isso quando ela tinha 12, faz 7, 8 anos esse ocorrido. Hoje, se você fizer isso, é capaz do filho bater na mãe. Ah, não. Não ela, né? Não, senhora, mas hoje tem muitos lares. Sim, sim. Mas eu acho muito, bispo, que é como você lida o dia a dia, a rotina. A rotina. Porque eles, né, eles têm aprendido a ter e a não ter. Eles vivem essa vivência. Então tem dias que a gente pode comer uma pizza, mas tem dia que a gente não pode.
O senhor está entendendo? Então, eles aprenderam que tem dia que é sim, mas existem muitos mais dias dos não. Então, eu tenho ensinado eles, dentro da palavra, para que amanhã eles venham ser, no futuro, um homem e uma mulher sadio. Ah, mas poxa vida, e eu falo isso para eles três, né? Eu falo para eles, nós temos que aprender que tudo que nós temos é o Senhor que tem nos dado. Então, eu tenho ensinado eles a andar no caminho certo, né? Se amanhã eles desviarem, eles sabem como eles têm que voltar. Assim como o filho pródigo. Quando nós lemos a história do filho pródigo, nós vamos entender que o filho pródigo pede para o pai a sua herança, certo? O pai vai e dá a sua herança. Nós sabemos, se nós formos levar para a palavra, nós vamos ver que o pai é o próprio Deus, é o próprio Cristo. Deus, ele dá a herança para ele, ele sai de casa, então quer dizer, ele sai da presença de Deus, ele sai da igreja, e isso é muito forte. Mas ele não peca dentro da casa do pai, ele sai para pecar fora. E aí a Bíblia diz que o pai estava onde, bispo? Esperando ele retornar. E todos os dias o pai fazia o quê? O mesmo processo. Nós sabemos da história que naquela época, quando o filho fazia alguma coisa errada, as pessoas apedrejariam. Mas naquele momento, o sentimento do pai era o sentimento de volta. Não é verdade? Era o sentimento que ele voltaria para casa. Então, se nós educarmos nossos filhos, você pode ter certeza disso. Ele pode até sair, mas ele vai voltar. E ele vai voltar e ele vai lembrar das coisas que ele viveu contigo, meu irmão, contigo, minha irmã. Então, que essas experiências, boas ou ruins, elas vão dar crescimento. Porque nós sabemos que uma árvore, ela cresce se ela tiver água. E assim a nossa vida e a vida dos nossos filhos. Eles precisam ser moldados todo dia com a palavra. Eles precisam ser mexidos, eles precisam ser cultivados com a palavra. Porque é a palavra que muda, é a palavra que transforma. Então, quando nós fazemos isso com os nossos filhos, nós vamos ter filhos sadios. Pastora, mas os seus filhos são pastores? Não, os meus filhos não são pastores. Mas eu não sei, talvez eles tenham o mesmo dom que o meu, talvez eles não tenham, talvez eles sejam o resto da vida um membro de banco, eu não sei. Mas o que eu sei, que eles têm sido ministrados todos os dias do caminho que eles devem dar. Então, seja você um plantador, seja você um ministrador, lance as sementes, mas corrija, preste atenção, corrija. Quando tem que corrigir os filhos. Ah, mas a lei, porque prende, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Só que nós precisamos entender que nós somos a lei dentro da nossa casa. E os nossos filhos precisam ser corrigidos. Porque se nós não corrigirmos os nossos filhos, sabe quem que vai corrigir? O traficante, a polícia, certo? Aí, quem vai corrigir eles é o mundo, não é verdade? É o mundo que vai... E o mundo não tem misericórdia. Não tem. O pai tem. Quando o filho retorna para a casa do pai como filho pródigo, o que acontece? Houve festa, houve anel, houve uma grande mudança. O outro filho ficou revoltado porque o pai deu mais atenção. Não, porque aquele filho estava em casa e ele tinha tudo, e o outro decidiu sair, decidiu resolver a sua vida. Mas deixa eu te dizer uma coisa, só quem pode mudar a nossa história é Jesus. Você como pai, você como mãe, você tem responsabilidade de cuidar dos seus filhos. Depois não reclama e não fica pedindo oração, pastor, não. Vá você orar, porque é mais fácil você jogar na mão do pastor em vez de você buscar e clamar pela tua família. Pastora, eu disse que não pontuei dessa forma, mas de 10 anos para cá, o índice do divórcio dentro da casa dos cristãos são de 45%. Amém? E Jesus deixa duas passagens bíblicas, na verdade 3, na verdade 4. Na verdade, eu vou pegar essas 4. Eu vou pegar essas 4. Da responsabilidade que nós pais temos nos nossos filhos. Em Salmo 127, escuta bem, a senhora vai falar um negócio daqui a pouco. Em Salmo 127, versículo 3,
Deus, ele afirma que os filhos são herança do Senhor. Então, é como a senhora disse, pautando o que a senhora falou, que os filhos não são nossos, nós só estamos administrando. E nós vamos prestar conta dos nossos filhos, correto? Então, segura aí. E o fruto do ventre, o seu galardão. Então, os nossos filhos são a nossa recompensa. Amém? Amém. Por sua vez, Jesus ele fez duas colocações elucidando as crianças, para não impedir os pequeninos de chegarem, porque dos tais é o reino de Deus. Ou seja, até eu marquei aqui, o modelo para o cristão hoje é ser como uma criança. Porque se é para herdar o reino de Deus, tem que ser como uma criança. Então Jesus já deixa o modelo aí. Já. Amém? Amém. Amém? Amém. Então, modelo para ter o reino de Deus, para viver o reino de Deus na terra, tem que ser igual uma criança. Então já tem um modelo, que já está falando. Você quer o meu reino? Você quer ser meu servo? Então você tem que ser igual uma criança. E depois, por sua vez, ele fala que a criança, o reino de Deus, a criança pertence ao reino de Deus. Que é no capítulo 19 que ele diz, no capítulo 18, ele vai falar, chamando a criança, pois ao meio, versículo 2, e diz, em verdade vos digo que, se não se converterdes e não fizerdes, então que ele fala do modelo, e depois ele fala que a criança não impeça, porque é dela o reino de Deus. Então, a criança faz parte do reino de Deus, a criança é o modelo do reino de Deus, os filhos, a criança é galardão do Senhor. Então existe uma responsabilidade. Deuteronômio, nós lemos que em Deuteronômio que nós temos que ser aplicados concernente a ensinar as coisas de Deus para os nossos filhos. Lembrando, em Provérbios, a quinta aí, em Provérbios 22, vai dizer que até a criança se dá a conhecer pelos seus atos. Ou seja, até a criança tem que aceitar Jesus, porque às vezes tem criança problemática aí, com esse desvio de comportamento. Então veja bem, e por sua vez Jesus também diz, ensina o teu filho no caminho. Tá. Pautado em cima do divórcio, e sabendo que muitas vezes nós temos terceirizado a educação e a criação dos nossos filhos para outras pessoas e para outra gama de pessoas, os educadores que são os professores, as escolas, até a igreja. Aí eu coloquei um negócio aqui. Com essa desestrutura, essa falta de estrutura familiar dentro do lar constituído, existe um distanciamento dos pais com os filhos. Ok? Acaba tendo esse distanciamento. Pelo menos de um deles, né? Pelo menos de algum. E a falta do convívio faz com que os nossos filhos comecem a criar independência mais cedo. E quem que educa ele? Televisão, internet, relacionamento, as amizades, o ciclo de amizades. E agora? Sabendo que a responsabilidade é nossa. Aí, muitos também, não vamos dizer nem que é um lar desestruturado, mas às vezes o pai e a mãe trabalham demais. Será que vale a pena constituir um monumento financeiro em cima de escombros na família? Não. Porque lá na frente... Não diz para esse povo aí. Lá O que na vale e o frente- que não vale a pena. Lá na frente você vai ter o prejuízo. Porque hoje você ganha muito dinheiro. O seu dinheiro não compra saúde, né? Não, a gente vê o Covid. Né? Não compra. Dinheiro não compra saúde. E o que vai acontecer? No futuro, você vai precisar desse filho. Se você não cuidou dele lá no passado, quando ele era uma criança, quem que vai cuidar de você na sua velhice? Então a senhora está dizendo que a lei da semeadura é válida. Lógico. Pensa bem. Quantos filhos estão jogados por aí? Hoje eu estive conversando com uma pessoa e ela tem uma mãe já de uma boa idade e ela dizia para mim, eu não aguento mais a minha mãe. Só que essa mãe só tem essa filha para cuidar dela. E essa mãe, se for por um asilo, vai acabar morrendo. Não que ela não vá morrer. Mas o que acontece? O que eu entendo? Essa mãe não trouxe a plantação certa sobre a vida da filha. E aquilo que tu planta é aquilo que tu colhe. Você colhe. Ela não aguenta mais. Você tá vendo aí, né? Palavras que ela me disse hoje. Nós estávamos conversando e ela dizia hoje, eu não aguento
mais a minha mãe. Os meus pensamentos, pastora, eu preciso da sua ajuda. Porque os meus pensamentos não são bons em favor da vida da minha mãe. O que o senhor entende, bispo? Olha, a conversa com a senhora, viu? O bate-papo aqui com a senhora. Mas eu entendo, é triste. É triste. É triste. Então podemos até, não sei se eu posso usar afirmar, não vou fazer isso, mas ouvindo a senhora falar dessa forma, eu posso entender que o ambiente da casa daquela pessoa, dessa moça, é um ambiente de uma trincheira de guerra. Exatamente. Exatamente. Só que aí, o que eu posso dizer para ela? O senhor está entendendo? Que ela vai ter que ter mais tolerância. Mais paciência, mais amor, mais cuidado. A mãe talvez não possa ter tido com ela, mas ela Mas vai ter ela que exercitar precisa. isso com a mãe. Só que veja bem, essa mãe tem 86 anos, mas essa filha tem 61. As duas já são de Idade. O senhor tá entendendo? Já não tem a mesma mais a tolerância, não tem mais a Já não paciência. tem mais nada. Nada. Entendeu? Até porque o desgaste da vida, né? Desgaste, entendeu? E é difícil, né? A gente sabe a dificuldade de você ter um relacionamento com uma pessoa mais velha. A gente sabe tudo isso. Mas quando você gera um amor desde cedo, não é verdade? Quando você gera esse amor desde cedo, esse amor não acaba. Ele vai se transformando e vai aumentando, e vai aumentando. No caso dessa família, não. Pelo contrário, Pelo um contrário. distanciamento. Né? Houve um distanciamento. Vários irmãos morreram dessa mesma família e ficou ela e mais um só. E esse mais um é o que mora longe, é o que não pode estar junto, é o que não pode ajudar. E aí sobrecarregou a outra e essa outra não aguenta mais. Mas quando nós falamos de filhos, a gente vê, né, bastante agora na TV, que os filhos não podem visitar os pais, né, de mais idade, mas a gente vê eles levando lá, né, a compra na porta, levando a comida, levando a fruta, levando o remédio. Ó, pai, não sai, mãe, não pode sair. E a gente vê, bispo, um cuidado. Mas aí quando a gente vê uma família assim, nós vamos falar de uma família estruturada. Não é verdade? Nós vamos falar de uma família a qual teve uma estrutura, talvez rígida ou não, severa ou não, mas que teve uma estrutura que conseguiu crescer esse amor. Que ninguém fica para trás, né? Não é o egoísmo dentro da casa. Porque não adianta você querer... Porque hoje existe uma frase, pastora, no mundo, deixe bem claro, é uma frase do mundo, que nós temos que buscar a felicidade. Mas também buscar a felicidade a todo custo, em cima da desgraça, tristeza, aborrecimento dos outros. Não, a gente não pode. Tem que haver o equilíbrio para que haja harmonia dentro desse lar. Para que você tenha... Eu posso dizer, talvez o seu problema não seja com os seus filhos, mas o seu problema seja com o marido. Às vezes o marido não tem mais vontade de voltar para casa depois do trabalho. Porque o clima, a atmosfera, o ambiente do lar. Quantos são assim? E quantos lares estão debaixo dessa atmosfera? Estão assim. Ou até mesmo os filhos, que eles transitam dentro da casa, não é verdade? Eles já não moram mais, eles só transitam. E aí você tem que, presta atenção, queridos, nós estamos falando de cuidado com os filhos. Você tem que começar a prestar atenção nos detalhes. Sim. Hoje tem muito assédio, Sim. tem muito, como é que fala? A pedofilia, Abuso, homossexualismo, sim, abuso. A internet, nada contra, meus filhos têm, os filhos da senhora têm, os filhos deles têm, eu tenho, né, o smartphone. Estamos aqui fazendo uma live aqui, a programação de frente com o Bispo Alexandre. Fala, galera! Mas veja bem, hoje estou aqui com a pastora Elane, da Comunidade Refúgio do Altíssimo, a presidente, fundadora da igreja. Mas veja bem, nós temos que estar atentos a toda e qualquer mudança que os nossos filhos apresentem. E outra colocação, Bispo, que eu quero colocar aqui, né? Nós estamos aí com bastante pessoas ouvindo. O senhor falou do divórcio, certo? O divórcio, lógico, ele vai trazer confusão, sérias feridas, vai trazer um desabamento. Mas olha, pensa bem, se você estiver em Cristo, você não desaba, viu?
Porque você pode estar separado, passando por um processo, não sei te dizer, porque né, não conheço quem está daí do outro lado, mas eu posso dizer que se você for um cristão, se você for um servo de Deus, você não vai deixar a sua família desmoronar. Você vai continuar levando a eles o alimento certo. O que nós precisamos explicar para os nossos filhos que aconteceu algo, talvez não deu certo, não estava dando certo, alguma coisa aconteceu, houve um desvio, né, de conduta de um dos dois. Não esconder. Essa é a palavra, não esconder. Então presta atenção. Entendeu? Mas não, é lógico, quando você não tem, por exemplo, se você não tem um pai na família, eu fui criada sem pai, né? Então mas eu não tive uma família desestruturada, você tá entendendo? Minha mãe era uma mãe severa, mas uma mulher muito certa, muito responsável. E hoje, né? Hoje ela não tá mais conosco, né? Dorme no Senhor. Mas veja bem, a minha mãe nos ensinou o princípio. Então, quando você pega o meu irmão, né, o Fabinho, você vai descobrir que o meu irmão tem o mesmo caráter que o meu, porque nós fomos criados assim, sem pai, brincando na rua, fazendo bagunça na rua, mas nós tínhamos horário para entrar, horário para comer, horário para dormir, horário para tomar banho. Disciplina, né, pastor? Nós tínhamos responsabilidade. Então, nós não podemos jogar, mas, poxa, olha, o fulano de tal não tem marido, não tem mulher, por isso que a família está desse jeito. Não, julgue, não julgue, não julgue, não julgue, não julgue, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quando a família se desestrutura, lógico que existe uma raiz. Preste atenção, existe uma raiz. Posso deixar uma coisa bem clara? Pode. E Cristo hoje não quer mais vendo você enxugando poça de água. Exatamente. Deus está indo na raiz do teu problema. Exatamente. Então, presta atenção no que a pastora Elaine está dizendo. Qualquer pessoa aqui vai entender o que Deus está falando através da filha dele. Então, não julgue, não aponte, chega de pedra. Nós temos que começar a olhar para nós porque também temos aquela facilidade, né? Quando as coisas estouram, a culpa é sempre de alguém. Mas nunca é nossa. Nunca é nossa. É a síndrome de Adão. É a síndrome de Adão. Foi a Eva foi a serpente. Então, vamos encarar os holofotes. Agora eu digo que o holofote tem que estar em nós, ilumina mesmo a nossa vida, o holofote, mostrando onde estamos errando e buscando reparar o erro. E olha, o que eu posso dizer para você é que Deus ele tem poder para consertar, né? A Bíblia nos ensina que ele é carpinteiro, que ele foi carpinteiro, ele conserta qualquer coisa que estiver torta, estiver quebrado. Deus ele é poderoso para fazer. Então Deus é poderoso para te dar uma família abençoada. Deus é poderoso para renovar a tua vida, sua vida espiritual, sua vida sentimental. O que é felicidade para você? Né? Porque às vezes nós buscamos o que o senhor disse, né, na nossa conversa, buscar felicidade. Felicidade é dinheiro? O que é felicidade para você? Felicidade para mim é ver os meus filhos com saúde. Felicidade para mim é poder ir para a igreja todos os dias. Felicidade para mim é poder estar reunido com os amigos que eu amo. Fazendo essa live agora no programa, né? Fazendo essa live no programa. Isso é felicidade. O que você quer? Dinheiro? Carro, né? Aqueles carros mirabolantes. Se Deus te der, tenha. Mas tenha com responsabilidade. Posso ter? O senhor pode. Aleluia! Eu vou ter. Pastora, deixa eu falar um negócio aqui para nós correr com programação. Deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. Deus fez macho e fêmea? Sim. Foi isso que ele deixou como exemplo? Sim. Ou, melhor dizendo, foi isso que ele deixou como como é que fala aquele negócio, molde lá, para fazer tudo igual? É macho e fêmea, é isso? É macho e fêmea. Deus fez macho e fez fêmea. O mundo tem as suas tendências, né? E hoje uma das tendências, aí um negócio meio estranho, está dizendo aí que a criança, veja bem a minha colocação, eu vou ser polêmico agora, porque eu não estou aqui para agradar ninguém. Quem quiser ver, vê. Quem não quiser, já tira, sai fora. E eu vou falar que a criança já pode escolher a sua sexualidade. Isso é certo? Eu acho que não. E esse negócio da mãe falar que ela ama tanto o filho que ela vai ser permissiva? Vai passar a mão na cabeça? A mãe permissiva, ela vai direto pro inferno, viu? Essa é a verdade. É bíblico, né? Romanos 1, né?
Que fala que até o que consente também vai para o mesmo lugar daquele que pratica. Exatamente. Porque nós precisamos entender que Deus fez o homem e fez a mulher. É um negócio que tá na moda, né? Sexualidade. Lógico, a gente ama, preste atenção, nós como servos A gente ama. Deus, nós amamos. Eu tenho lá um amigo da minha filha, ele Uau. frequenta a minha casa, ele vai no culto, entendeu? E ele, né, tem a sua predileção e eu converso bastante com ele. Ele ainda não entendeu, né? Ele ainda está no processo, ele é adolescente, mas eu acredito que a palavra entrando no coração dele, ele vai saber o que Deus fez. Deus fez ele homem e vai trazer para ele uma moça para que eles possam namorar, né? Futuramente casar e ter filhos. Você tá entendendo, Nós né? amamos, preste atenção, nós amamos o pecador, mas nós não amamos o pecado. O que é errado é errado, o que é certo é certo. Errado, o que é certo Ponto. é certo. Ponto. É macho e fêmea. Essa história Não tem um negocinho diferente nesse da negócio, né? escola, né? Colocar isso nos nossos filhos, que eles podem escolher, eles já foram escolhidos por Cristo. Eles já Maravilha. nasceram. Falar Preste com pessoas atenção. inteligentes é muita coisa. A palavra do Senhor lá em Jeremias diz o quê? Que Jeremias foi escolhido dentro do ventre da mãe dele. Capítulo 1. Jesus já conhecia ele. Olha que coisa. O Senhor já conhecia Jeremias. Jesus já sabia quem era Jeremias. Do mesmo jeito que a palavra fala de Jeremias, a palavra fala de nós. O Senhor nos escolheu dentro do ventre da nossa mãe. Então ele já escolheu ali, né? Vai ser menino, vai ser menina. Não existe isso. Menina. Menino. Então toma Azulzinho e cuidado. rosinha. Preste atenção dentro de casa, meu irmão. Preste atenção nos desenhos que os seus filhos estão vendo. As Isso é amizades. sério. As amizades que eles estão tendo. Música. As músicas que eles estão Os ouvindo. Os filmes que eles estão A internet. assistindo. Porque tudo isso... Os Netflix. Tudo isso influencia a mente dos nossos filhos. As más conversações Exatamente. corrompem os bons costumes. Corromper os costumes. E se Deus nos fez homem, mulher, então nós não precisamos misturar as coisas. Porque vai chegar o momento do julgamento e o negócio vai ficar feio. Então, seja você certo. Ah, mas é porque o meu filho... Ame o seu filho. Incondicional. Mas não aceite isso. Porque se você aceitar, você está sendo conivente. E quem Omisso. é omisso, quem é conivente, quem é omisso, vai pro inferno. Viu? Deixa eu fazer uma pergunta para a senhora, com todo o carinho. Como seria hoje? Não é isso. Porque assim, no que nós estamos falando é criação de filhos, correto? A educação dos filhos. Nós sabemos que de 0 a 7 anos é o momento da maior inserção, de você formar o ser humano, correto? Você forma o ser humano é do 0 ao 7. Agora eu vou dizer, eu vou ser mais polêmico de novo. O que falar para um pastor de igreja que não tem um departamento infantil dentro da igreja? E que está esperando criança chegar para depois ele formar? Como é que é adaptar a igreja para receber as crianças? Porque sabendo aqui que a responsabilidade é dos pais, mas também se os pais chegam numa igreja que não tem um departamento vocacionado para trabalhar com criança, como é que eu vou ficar num lugar desse? Aí depois joga pedra nos outros líderes e a igreja dele não cresce porque... Não. Toda igreja ela tem que ter um departamento de criança, de jovens, de adolescentes. Nós precisamos ter um grupo de oração na igreja. Todos os departamentos da igreja são importantes, mas o departamento das crianças é um departamento mais importante, porque aquelas crianças... Nós vamos formar seres humanos para a sociedade. Para a sociedade, e elas serão geradoras de opiniões. Claro, né? E nós precisamos Futuro entender o seguinte, amanhã nós não vamos estar aqui, né? Que Deus te dê aí 100 anos de vida, né? Se Deus me der 100 anos, eu tenho só mais 54 para viver. Só? Só. Né? Só isso. Você para com isso. Só tá vendo, hein? Olha que Amigo do pastor Luiz. Ó, Falando isso, seu o pastor amigo- Luiz estava vendo ali. Seu amigo do pastor Luiz. Deixa eu Ele fazer só uma pergunta pedir, pra senhora, viu? mas- Só pedir. A idade não atrapalha? Lógico que não. Ah, então entendeu, eu entendi. Deus me Então deixa eu só fazer uma pontuação. Deus nos renova todos os dias como a águia. Deixa eu pontuar aqui. Primeiro, valores. Você que ensina. Segundo, cuidado
com desequilíbrio emocional. Exatamente. Não passe. E precisa tomar cuidado com as nossas crianças. Porque, por exemplo, A criança aprende, ela absorve. temos Nós estamos falando de crianças. criança. nós temos crianças dentro da igreja que elas passam por processos. Às vezes o pai não é crente, às vezes a mãe não é crente. Então eles vivem Às no vezes meio os pais das são, mas ela é educada pela avó que não é. que não é. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque essa criança é como um cristal, né? Ela é uma pedra bruta e ela está sendo lapidada para um futuro. Ela está sendo lapidada para algo maior, né? É como o bispo disse aqui, o meu filho ele quer ser policial, mas ele já quis ser lixeiro, ele já quis ser o homem da van, ele já quis ser piloto de avião. Então, ele tem 9 anos, né? Mas hoje ele quer ser policial. Então, eles vão mudando, né? Eles vão mudando. A cabeça, a mente deles vai mudando. E nós, como pais, nós temos que o quê? Incentivá-los a ser algo. Não é verdade? Incentivá-los a crescer. Eu digo para ele, filho, eu quero que você seja um grande homem de Deus. Eu quero que você seja um pregador às nações. A mãe quer ver você tocando bateria. Gabriel tá com 9 anos, toca bateria. Então, nós temos que nós temos que incentivar os nossos filhos para o futuro. Então os pais têm que ser criativos. Tem que ser criativos. E outra, preste atenção. Às vezes chega uma criança na igreja que foi abusada. Nós tivemos há um tempo atrás um filho de uma irmã, essa irmã está conosco até hoje, e essa criança foi abusada pelo vizinho. E aí, aquela criança, nós tínhamos que ter um cuidado diferenciado do que das outras crianças. A senhora sabia? Porque foi muito sério. 40% de crianças abusadas, 40% de criança abusada é pelos próprios familiares. Então, olha, isso é muito sério. Ou por conhecidos, né, pastor? Então, isso é muito sério, irmãos, muito sério. Então, você que é pai, você que é mãe, olhe para o seu filho, veja, né, como eles vão mudando, né? O Gabriel tá com 9 anos e ele achou um pelinho aqui, ó, sabe, aqui no rosto. E ele falou, mãe, eu tô virando homem, porque eu já tô com pelo, né, no rosto. E a gente tem que incentivar isso, né? Não, Porque ele é homem. nada, isso daí é uma besteira. Não, você tem que incentivar isso mesmo, você é homem, olha só, você já tá ficando um rapaz, vai ficar um rapaz bonito, ele dá risada. Então, seja incentivador do seu filho, sabe? Fique mais junto. Esse momento agora, sente na mesa, converse com eles. Agora mesmo, antes de vir pra cá, estava tendo uma conversa séria com a Maria Eduarda. Pensa, Maria Eduarda, isso. E aí, a gente estava tendo uma conversa séria. E você precisa, eu sempre digo para a Maria Eduarda, eu não sou sua amiga, eu sou a sua mãe. Então, eu tenho que ser a primeira a saber as coisas que estão acontecendo com vocês. Por quê? Para saber depois que já, né, derramou o leite, não dá mais. A gente sabendo no processo, a gente pode ajudar de alguma forma. Então, seja amigo do seu filho. Converse com ele, fale de Jesus para ele. Olha, a responsabilidade é sua, querido. É sua responsabilidade. Quem vai ser os seus filhos, como eles crescerão, é sua responsabilidade. A minha filha que Deus recolheu, ela queria ser médica. Irmãos, a gente não tinha dinheiro para comprar um pão, mas eu incentivava tanto ela a ser médica que ela começou a faculdade de medicina. Então, pense bem, você está entendendo? Deus ele vai te dar oportunidade, Deus vai te dar, vai criar algo, Deus vai mudar a história, mas incentive o seu filho. Antigamente, nós tínhamos o costume de dizer que o futuro da igreja é Jesus. Jesus não é o futuro. Jesus é o presente. Jesus foi o passado, Jesus é o presente, Jesus é o futuro. E eu costumo dizer lá na comunidade que o futuro da igreja é as nossas crianças, porque são eles que vão assumir. Eu falo lá na igreja, daqui da comunidade vai sair o presidente da república. Isso é forte, você está entendendo? É daqui que vai sair os grandes homens, os grandes empresários mesmo. E eu digo isso para os nossos jovens, para as nossas crianças, porque nós precisamos incentivá-los a serem alguma coisa, né? E servir ao Senhor, que é o princípio de tudo. Esse é o princípio, continuar servindo o Senhor. Pastora, existe um texto no livro de Daniel, capítulo 2, versículo 23. Nós já estamos encerrando já.
o Deus de meus pais. Eu amo. Eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Olha o pano de fundo desse versículo. Daniel, cativo, numa terra estranha, a Babilônia, Nabucodonosor, estava dentro do palácio, mas no momento do aperto, quando ele foi invocar a Deus, ele não falou em nome dele para com Deus, né? Ele invocou o Deus dos pais dele. Então aqui nós vemos que toda família vai passar por dificuldade, claro. Toda família vai passar por tribulação, claro. Mas o exemplo dos pais, no final, é o que vai fazer a diferença na vida dos filhos. O que vai prevalecer é o exemplo que o pai e a mãe deixam dentro de casa. Eu costumo dizer, sabe, Bispo, eu falo isso muito para as minhas crianças. Nós temos 2 legais. Exatamente. Só um ponto. Que nem a gente fala, a criança é o futuro da igreja. Só que eu não é que eu discordo, eu comecei a entender a necessidade e também enxergar de uma outra ótica, que eu costumo dizer hoje, eu mudei um pouco a minha fala, a criança é a igreja de agora. Porque Daniel era jovem. Daniel era jovem. E ele teve o seu problema e ele mostrou que ele era igreja. Ele era íntegro, né? Então, dentro da casa de Daniel, nós podemos entender uma unificação de língua. Quando se falava de um Deus, quando se falava de família, era o Deus dos pais, era o que o pai... Então, ou seja, o que eu quero dizer assim, nós temos que entender que nós estamos criando pessoas, como a senhora disse. O agora, amanhã, o futuro, né? O futuro, eles vão crescer, tudo. Mas nós temos que entender que o que temos que fazer é fazer agora, para que lá no futuro nós não venhamos ter mais dor de cabeça. Exatamente. É agora. O que eu entendo muito, Bispo, os filhos, eles têm um tempo de rebeldia, né? Correto. Todos nós tivemos, Idade, né? hormônio, né? Tem que todos entender tudo nós isso, essa tivemos parte da esse- biologia, né? Exatamente. Mesmo nós, né, na criação passada, nós tivemos aquele momento da rebeldia, né, de querer morar sozinho, de, né, todos nós passamos por esse processo. E, então, os nossos filhos, automaticamente, estão passando pior ainda, porque na nossa época não tinha essa tecnologia, não tinha todo assédio, né, assim... Assédio, somos né, bombardeados. Somos bombardeados 24 horas, né? Os nossos filhos querem um iPhone e a gente teve aquele tijolão. Eu tive, sabe o quê? Eu tive Era aquele só a barriga. Alckmin, como é que é? Alckmin lá? Alckmin. Alckmin, eu tive um Alckmin que você colocava uma fita. Bip. Meu, e o bip? Tive bip. A gente não tinha condição, né? Mas o meu irmão comprou um bip. Então, quando a gente queria falar com a minha mãe, a gente bipava. Ela não tinha como falar. Que porque, vergonha. né, não tinha outro bip para falar, então era um negócio meio estranho. Então, quer dizer, infelizmente, né, os nossos filhos passam por esse processo. E mesmo os filhos dos servos de Deus, Com certeza. que estão dentro da igreja, eles passam por esse processo do crescimento, de querer conhecer as coisas do mundo. E nós, como pais, nós temos a responsabilidade de ensinar para eles o caminho certo. Porque o maior instrumento que nós temos é a palavra do Senhor. É a escritura, é onde nós temos todo o ensinamento, como nós devemos agir, como nós devemos fazer. Então, procure falar com seus filhos, fale sempre dentro da palavra do Senhor. Nós vamos ver essa passagem de Daniel, que coisa linda. Daniel mesmo lá, preso, cativo. Adolescente. Adolescente, nossa, adolescente, né? Que é um negócio, né, difícil, né? E mesmo assim, ele não se esqueceu do Deus dos seus pais. Então preste atenção. O que foi que Daniel via na sua casa? Hã? Qual Preste exemplo, atenção. Isso é muito forte. O que foi que Daniel viu na sua casa, que mesmo cativo, que ele poderia aproveitar aquele momento, poderia se prostituir, poderia Longe fazer... dos pais, né? Longe dos pais, ninguém estava... Aquela revolta dentro do coração, porque tinha sido desarraigado, arrancado da sua pátria. Arrancado da minha casa, no meio da minha família, do cheio da minha família, né? Do conforto. A mãezinha lá faz
comidinha fresquinha, você está entendendo? Mas ele se lembrou do Deus que faz dele. Então, essa é a que preocupação que você temos que ter dentro da nossa seja casa. exemplo para que os seus filhos vejam em você a fortaleza Glória a Jesus. que é o Deus que você tem. Aleluia. Que você seja exemplo em todo o tempo na tua vida. Porque Deus vai forjar os seus filhos, mas Ele vai forjar através daquilo que você é como pai e como mãe. É lógico, nós como pai, a gente tem mais a palavra não, né? Do que a palavra sim. Então, a Maria Eduarda, faz parte. Ela já fala, mãe, eu já sei que você vai falar não. Ela já sabe, né? Mesmo assim, ela pergunta. Mas seja coerente, viu? Não seja omisso, tome cuidado, cuide, porque ele é herança. Ele é herança, seu filho é herança que Deus te deu. E amanhã você vai desfrutar dessa herança. Então, não seja conivente, mas seja cuidadoso. Seja cuidadoso. E eu tenho certeza que Deus vai te honrar. Nós vamos ver várias palavras, nós vamos ver Davi, um homem que era guerreiro, ganhou tanto, né, matou tanta gente, ganhou tanta coisa, né, fez tanta coisa, mas ele perdeu o que ele tinha de melhor, que foi a sua família. A família de Davi foi uma família derrotada. Disfuncional. Acho que a palavra certa é hoje. É essa. Só que aí, olha só o que a gente vai ver. A palavra do Senhor diz que Davi era segundo o coração de Deus. Agora você imagina um homem com todo esse potencial. Ele não conseguiu que a sua família conseguisse ter aí um encontro com o Senhor pela falta. Nós vamos ver Davi sempre nas guerras e talvez a falta de estar com os filhos, de ver os filhos crescendo, de ter ali aquele momento de comunhão. Você tem oportunidade, meu querido. Você tem oportunidade, não deixe. Olha, porque eu vou dizer para você, os filhos crescem tão rápido que quando você abrir e fechar os seus olhos, eles já serão adultos. E eles precisam ser adultos saudáveis. Eles precisam ser adultos cheios de expectativas, de mudança, de esperança, de ser bons. Eu falo para Maria Eduarda, eu falo, Duda, eu não quero que você seja igual a mim, mas você precisa ser melhor do que eu. Você precisa ser melhor, filha. E ela fala, mãe, mas como eu faço isso? Eu falo, você precisa buscar mais o Senhor. Então, seja um pai bom, um pai observador, sente com ele, converse com seu filho, pergunte para ele como foi o seu dia, como foi na escola. Nós estamos vivendo o tempo do bullying na escola. Os nossos filhos são muito apontados. Eu vejo Maria Eduarda porque usa óculos, Gabriel porque tem os dentinhos tortos. Gabriel teve um tempo que tinha o cabelo comprido, os meninos chamavam ele de menina. Então, os nossos filhos passam por este processo. E nós, como pais, nós precisamos estar atentos, porque isso traz grandes feridas, acaba trazendo depressão. Nós vemos hoje, bispo, filhos com depressão, opressão, oprimidos dentro do carro, tentando suicídio. Quantos morreram por suicídio por falta de conversar com ele? Na programação de ontem, com a pastora Karina lá no Tremembé, nós falamos que as famílias hoje, que ontem o tema foi família, que as famílias precisam de consolação, serem consoladas, receber a bondade de Deus. Então hoje, a senhora batendo aí essa parte aí, o suicídio, depressão, síndrome do pânico, droga, já juventude se escondendo, cada ansiedade atrás do álcool, atrás das drogas, atrás da própria da pornografia. Quantas crianças aí, adolescentes, que os pais não estão averiguando, não estão sendo responsáveis. Entregam o smartphone na mão de um adolescente e depois não está olhando, não está observando, não está em cima, a pornografia, prostituição, envereda para tanto caminho. Então, assim, a responsabilidade é nossa. Nós temos que assumir essa responsabilidade porque, assim, a sociedade é constituída de família, a igreja é constituída de família. Aí a gente fala assim, pô, a minha igreja está doente, o povo é doente. Não é que o povo é doente.
Assim, é porque a família está doente. Então, assim, nós precisamos entender que a única forma é Deus, é se chegar a Deus. Pastor, que hora que é agora, pastor Viviane? É, né? Já deu uma hora, né? Uma hora. Uma hora, deu Mais de uma hora. mais de uma hora? Porque mulher fala muito. Mulher tem que falar 20 mil palavras. Viu, gente? A síndrome adélica aí. Vocês estão vendo, é só ela que falou. Então, queridos, nós vamos ficar por aqui com a programação de hoje. Vamos ver amanhã o que Deus reserva, mas provavelmente lá pelo lado das 8 horas da noite nós vamos estar aí. Ainda que não tenha ninguém, eu faço algo rápido, breve, abordamos um tema. Amém? Primeiro eu quero agradecer a todos que estão aí conosco. Quero agradecer a todos que sinalizaram aqui, acenaram. Pessoas que mencionaram alguma coisa no momento aí do discorrer da mensagem, desse bate-papo, dessa descontração. E eu só tenho que agradecer a senhora, pastora Elaine, por estar aqui hoje dentro da minha casa, do meu lar. A porta sempre estará aberta para a senhora sabe disso. E eu só tenho que agradecer esse momento aqui, nós estamos aqui juntos, falando da palavra de Deus. A senhora trouxe aqui a presença de Deus pela tua vida, já mudou a atmosfera aqui de casa. E eu louvo a Deus por Deus estar me proporcionando isso dentro da minha casa. E por ter essa família que tenho, e pela senhora estar aqui conosco, fazendo parte aí. E vai ter outros, eu vou estar chamando a senhora, tá bom? Pra gente estar. Eu gostaria que depois a gente marcasse um dia para a senhora estar falando uma palavra para a mulher. Eu vejo que a senhora tem bastante coisa aí para falar sobre mulher. Quem sabe para a semana que vem aí, eu chamo a senhora e depois a gente vai estar falando para uma palavra direcionada para mulher, a ala feminina da casa de Deus, né? Queridos, tá chegando o fim aí, estamos encerrando o programa de Frente com o Bispo Alexandre. Eu vou fazer uma oração pela tua vida. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por essa programação e por a palavra de Deus estar aí entrando na sua casa. Vamos orar. Feche seus olhos. Eu gostaria que você mentalizasse aí a sua família, mentalizasse aí, colocasse na mão de Deus os seus filhos. E vamos orar. Pai querido e amado, mas esta vez entramos na tua presença certos da vitória. Certos e com a convicção dentro do nosso coração, retendo a nossa confiança no Senhor, meu Pai. Que o Senhor há de trabalhar segundo a necessidade, na medida da necessidade de cada família que será alcançada pela programação desta noite. Eu tenho certeza absoluta que o Senhor há de manifestar algo grande. Transformação, regeneração. O Senhor é o Deus o remidor da nossa vida. O Senhor vai alcançar lares, o Senhor vai remir esses lares. Serão lavados com o sangue do Cordeiro. Famílias serão alcançadas de forma poderosa. O Senhor vai abraçar causas nessa noite. O Senhor vai advogar causas nessa noite. O Senhor vai fazer justiça nessa noite a esse pai, a essa mãe ou até mesmo a esse filho. O Senhor vai trabalhar segundo a necessidade e vai entrar no coração de forma tão grande que a conversão, o quebrantamento, o arrependimento vai ser manifesto como fruto. Pai, nós oramos e determinamos a falência de toda e qualquer fortaleza do diabo que envolva essa família que está sendo alcançada pela programação desta noite. Decretamos, declaramos e decretamos nessa noite que o mal saia em nome de Jesus. Seja abençoado, seja abençoada, tua casa seja abençoada em nome de Jesus. Quero agradecer mais uma vez. E amanhã tem mais, hein? 8 horas. Programação de Frente com o Bispo Alexandre. Talvez pode ter essa aí a pastora Viviane amanhã. Quem sabe, né? Mas que nós vamos continuar e vai dar continuidade e vai. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe a sua vida. Pastora, tem alguma coisinha? Quer falar da igreja aí, dia de culto, endereço? Manda bala. Nossos cultos são de terça, quinta e domingo. Nós estamos tendo culto nesse momento, né? Mesmo com essa pandemia, nós estamos tendo uma oração, um louvor e uma palavra para confortar, né, nesse momento que nós estamos vivendo. A nossa igreja fica ali na Avenida Narizinho, 685, e você será muito bem-vindo. É uma igreja de amor, uma igreja que ama mesmo as ovelhas, que você possa estar lá para ouvir uma palavra de Deus. Deus tem ministrado tremendamente. Amanhã nós temos uma palavra, um encontro com Deus. Olha só. Amém. Você imagina você ter um encontro com Deus, meu irmão? Então aproveita esse momento. Nós estamos vivendo todo esse processo, mas Deus ainda está. Viu?
seja abençoado, que você tenha uma noite abençoada e que Deus honre tudo que você for fazer em nome do Senhor Jesus. Amém. Cuide, eduque, a responsabilidade é sua. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, boa noite, a paz. Estamos encerrando, a paz a todos. Aleluia.